Olá, pessoal. Semanas atrás, eu andei pensando em algo interessante aqui. Eu gosto muito de assistir filmes e trabalho muito os computadores cósmicos, chamados assim, que é o quê? É a intenção pura, clara, de coração, que eu trago de trazer, de pedir para o universo sincronizar aquilo tudo que eu preciso entender, que eu preciso aprender e que pode chegar para mim através de filmes, de links, de podcasts, de vídeos do YouTube. E eu havia pedido para sincronizar informações que fossem importantes e que me pudesse trazer informações. E foi quando apareceu ali o filme Kipax. Primeiro que o nome me chamou a atenção, né, eu sei que eu gostei do nome e vi mais ou menos a sinopse do filme e falei: "Bom, interessante, porque isso tem a ver com entrante". Então o que que é essa história Kipax? A história de Kipax é um ser que pertence a outra parte do nosso universo, que faz experiências, é um ser que procura, fazer essas experiências em planetas, em sistemas diferentes. Ele não é a primeira vez que ele vem à Terra, mas ele decide fazer a sua experiência aqui na Terra. E como ele faz essa experiência? Através de um sistema de entrante. Ele vem para o planeta para experimentar, para fazer essa experiência, né. Então nós decidimos aqui, eu e minha equipe, a criar esse sistema de fazer o Netflix. Né, que seria a forma de nós comentarmos sobre filmes interessantes que dão abertura consciencial, que trazem esse contexto, que nos faz trazer inspirações para o nosso contexto aqui de desenvolvimento de, informação, né. Então, a partir de agora, nós vamos ter também, essa novidade, né, o Gisele Flix, onde nós vamos comentar filmes que são profundos ou que trazem contextos e histórias que possuem ali informações que são preciosas, né, nas entrelinhas para que a gente analise junto, tá. Então, filme de hoje, Pax, eu vou colocar alguns trechos de filme pra gente assistir juntos, nós vamos ver junto, eu vou parando e vou comentando. Já vou avisar, tá, esse vídeo contém spoiler, né, eu sei que se depois você for assistir o filme, você já vai ter o spoiler dele, mas eu achei bastante interessante fazer, trazer essa novidade para que a gente possa comentar. Então, filme Kipex ou Kipax, nós vamos iniciar colocando trechos de filme e eu comentando com vocês aqui, então bora lá, né. Bora para o nosso filme. Os passageiros deste trem deverão embarcar a partir de agora pelo botão 5. Obrigado. Pessoal, esse é o momento da chegada do entrante, tá. Vocês vão perceber que vai ter muita menção do flash de luz, e vocês percebem na imagem ali, que tem um flash de luz e a chegada dele. E interessante, né, eh, a história também se baseia na ideia de chegada a locais. Como que a gente chega? Através do sistema rodoviário, do sistema de aeroportos, e aqui, pelo que eu entendi, é um sistema rodoviário, então essa é a forma que o filme também contextualiza essa ideia de chegada desse ser, no nosso planeta. Vamos lá então. Tchau. Tome. Parados aí. Senhora, o que houve? Se afastem Quieto, dela. senhor. Não, seu guarda, ele não fez nada. Quem pegou sua bolsa e lhe bateram? Não. Foram dois safados. Eles bateram nela e Ser fugiram. humano, vítima de assalto e agressão com ferimento facial na Leste 42. Tenha calma. O senhor Perceba que aconteceu uma confusão no momento da chegada, né, houve um assalto que, acabou que coincidiu com a chegada dele e com ele estar perto ou próximo da situação, né. Então agora a gente vai ver, eh, como é que o filme se desenvolve e como que a gente consegue entender esse enredo aí, onde ele vai para onde ele vai. eu quero que fique aí. Com certeza. Está viajando para algum lugar? Eu acabo de chegar. Minhas viagens terminaram por enquanto. E sua bagagem? Eu não preciso de bagagem. Tem a passagem? A passagem de trem, o canhoto. Eu não vim de trem. Tire os óculos escuros, por favor. Ah, eu prefiro não tirar. Eu tinha esquecido. Mas nossa, o seu planeta é muito brilhante. Entendo. Leste 42. Perceberam aqui que a policial, né, os policiais, as autoridades perceberam uma estranheza na fala dele, e você viu que ele falou: "Eu acabei de chegar na estação de trem, né,
"Eu não trouxe bagagem, eu não tenho passagem, não preciso". Depois ele comenta, né, a pessoa pede pra ou a autoridade pede para ele tirar o óculos escuro, ele fala: "Nossa, como seu planeta é brilhante". Vocês vão ver que o tempo todo durante esse filme tem essa história do óculos escuro, ele vai explicar mais pra frente o porquê disso. Então aqui, num primeiro momento, a gente já vê que se trata de um entrante dentro de um vaso biológico humano, ou seja, dentro de uma fisicalidade humana, mas, já causa pra gente o entendimento de que se trata de um ser que está em experiência em visita. Vamos lá. Temos o suspeito. Terá que vir com a gente, senhor. É claro. Aqui, ó, percebam que ele já foi encaminhado para o hospital psiquiátrico. Possivelmente foi feito uma avaliação, né, pelas autoridades e foi percebido ali, havia alguma coisa de errado com essa pessoa, porque o que ele falava, né, não contextualizava com a normalidade do que nós consideramos normal. Eu não quero ir lá fora, porque tem coisas que podem matar. Obrigado. A gente respira produtos químicos, sem falar nos E o pessoal vai mostrar a rotina das pessoas desse hospital psiquiátrico, que vai ter um baita de uma envolvimento aí com o protagonista que se chama Prot, né, ele dá esse nome de Prot, tá. Mas aqui a gente vai entender o contexto para dar aqui o filme quis mostrar a situação, né, a exposição dele num local aonde tem uma questão de saúde mental entre as pessoas. cósmicos e o restaurante serve comida morna, cheia de gel. Quero que você comece a tomar a medicação de novo. Doutor Connor, por favor, atenda. Aqui nós vamos ter uma conversa entre médicos sobre a situação do Prot, que é o nosso protagonista aqui do filme. Ele chegou a Bellevue há um mês, com suspeita de intoxicação alucinógena. Mas não foram encontradas substâncias do tipo algum. O eletro e o sangue estão normais, não há sinal de concussão, tumor cerebral, epilepsia do lobo temporal, nem indicação de qualquer anormalidade orgânica. Porém, após um mês, a amnésia e a ilusão dele persistiram. Ele alega não ser humano, um visitante de outro planeta. Deram Torazine a ele por 3 semanas, 300 miligramas por dia e não houve resposta. Percebem que os médicos avaliaram, já faz um mês que ele está sendo avaliado, aonde não conseguiram encontrar nenhum tipo de droga ou de, elementos dentro do sangue dele que poderia causar alucinação, e nem mesmo problemas biológicos ou físicos. Ele continua sustentando a mesma ideia de que ele é um visitante de outro planeta e está fazendo uma experiência aqui dentro do planeta Terra. E vocês viram que foi administrada uma medicação dentro da psiquiatria, que é uma medicação forte para alucinação, e que mesmo assim ele continua. Por quê? Porque esse paciente não é um paciente, né, ele é um ser que está falando a verdade, é um visitante realmente de outro planeta, e a história vai se desenrolar em cima disso. Como alguém não responde a 300 miligramas de Torazine? É impossível. Por isso mandaram ele para você. Que ótimo. Sem identificação, sem queixa de desaparecimento que corresponda à descrição dele, o que é isso? Ah, eu estava com ele. Perceberam que mostrou o papelzinho que ele carregava com ele, que as pessoas estão analisando? O que ele tem ali? Fórmulas matemáticas e símbolos. Isso é muito comum da gente encontrar em pessoas que tiveram contato, experiência com seres multidimensionais, tá? Tanto seres que foram, que são entrantes ou que a gente chama ali, né, de walk-ins, quanto seres que estão plasmados mesmo dessa dimensão ou holograficamente. Isso é bem comum, porque se trata de uma linguagem universal. É, tomara que os extraterrestres tenham um plano de saúde. Ele chegou, doutor. Esse aí é manso como um gatinho, doutor. Entre, sente-se. Sente-se. Agora a gente vai ver uma entrevista que até então, esse médico, que é também um dos protagonistas do filme, não tinha tido o contato direto com esse paciente, né, e ele foi encaminhado por ser um caso extraordinário. Tudo que chame mais atenção é encaminhado e dá para perceber que ele tem uma autoridade aí dentro do hospital,
Então ele que vai ficar com o caso aqui do Prot, vai ter uma super ligação entre eles em um contexto. A gente vai entender que o universo sincroniza também necessidade e solução, porque vocês vão perceber durante o filme que para esse psiquiatra também havia necessidade dele encontrar um ser como o Prot, que trouxe entendimentos, vislumbres e fez ele olhar além da caixinha. Eu não vou adiantar porque a gente vai mostrar alguns contextos, mas eu já adianto para vocês que dentro de tudo que acontece na vida, nossa, com experiências normais ou experiências multidimensionais, aquelas experiências absurdas que a gente pode vir a ter, tudo tem um contexto de uma motivação maior, da qual a gente nem sabe qual é. Expressão curiosa. Ah, bom, eu vou me apresentar. Eu sou o Dr. Mark Powell, chefe da clínica psiquiátrica do Instituto Psiquiátrico de Manhattan. Ótimo. Sabe onde está? Bom, então, é Prot, né? Prot. Ah, sim, Prot. Bom, Prot, estamos aqui Pois. para... À vontade. Vermelha deliciosa é como chama esta variedade. É a minha preferida. Eu queria começar perguntando... Se sabe por que está aqui? Pra saber a naturalidade desse ser a valorização que esse ser dá para as coisas que são desse planeta, principalmente as frutas, vocês vão perceber isso no longo aqui, desse filme, né, para quem assistiu, para quem, estiver conosco aqui também vendo os comentários sobre esse filme, você vai ver que ele valoriza muito. Isso é muito comum em contato com seres, essa valorização sobre as nossas, naturais, coisas do planeta, né, frutas, folhas, a natureza, os nossos animais, isso é muito comum. Para quem acessa tem acesso, a gente sempre vê essa demonstração de admiração sobre coisas que nós olhamos e achamos comum. É claro. Você acha que eu sou louco? Preferimos o termo doente. Você acha que está doente? Com saudade de casa, talvez. Ah, é? Onde é sua casa? Capax. Capaz. K maiúsculo, hífen, PAX maiúsculos. Capax é um planeta. Mas não se preocupe. Eu não vou pular do seu peito. Não estou preocupado. É que eu conheço apenas 9 planetas. Bom, na verdade são... Isso daqui agora que vocês vão ver a explicação que ele vai dar sobre o sistema solar e sobre o planeta dele e de onde ele veio, ele mostra o quanto nós humanos não temos a informação completa, não temos a completude da informação. E vocês vão ver que ele vai falar que daqui a pouco ele vai mencionar sobre uma quantidade de planetas do qual nossa espécie não conhece. Isso eu já ouvi de outras espécies, tá? Porque existem estados de matéria do qual os nossos olhos e os nossos equipamentos não conseguem captar. Mas isso não importa. Eu não sou do seu sistema solar. Capax está distante uns 1000 dos seus anos-luz daqui, no que vocês chamam de constelação de Lira. É bem longe. Estou curioso, como chegou à Terra? É uma questão de captar a energia da luz. Sei que parece loucura para vocês. Vocês estão a eras de descobrir a viagem à velocidade da luz. Vocês viajam à velocidade da luz? Ah, não. Podemos viajar muitas vezes isso. Vários múltiplos de C. Do contrário, a viagem até aqui levaria uns 1000 anos, não é mesmo? Aqui o que que você percebe? Uma simplicidade na fala, uma fala direta, objetiva, clara e lógica. Enquanto você vê da parte humana, eu entendo que ele é um médico, um psiquiatra, né? E ele tá avaliando ele como um humano que tem problemas psiquiátricos, mas a gente vai perceber esse tom mais hostilizado, mais com sátira, né? Ou até um tom provocativo da parte do médico para com o ser que vai responder sem alterar o padrão de voz. Você não vai ver alteração no padrão, na forma. Por quê? Porque esse ser não caiu aqui de paraquedas. Ele sabe exatamente, ele fez um estudo, né, e ele não é a primeira vez dele no planeta, e ele conhece o que ele tá a espécie, aquilo que eu chamo de servidores humanos, isso é disponível a todas as espécies. Então eles sabem inclusive do nosso atraso como espécie e do nosso potencial, porque você viu que ele sabe que nós vamos descobrir a velocidade da luz, mas ele até menciona uma temporalidade de tempo bastante estendida e longa, né, e aqui ele fala que eles multiplicam a velocidade da luz para poder fazer viagem. Vocês vão perceber essa simplicidade, essa fala lógica,
sincera, enquanto tem uma certa hostilidade e provocação no tom do humano para com ele. E se eu lhe dissesse que, de acordo com um homem que viveu em nosso planeta chamado Einstein, nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz? Eu diria que você não entendeu Einstein, Dr. Powell. Posso chamá-lo de Mark? Sabe, Mark, o que Einstein disse realmente foi que nada pode acelerar a velocidade da luz porque sua massa se tornaria infinita. Einstein não disse nada sobre entidades que já viajam à velocidade da luz ou mais rápido, a velocidade do tachyon. Tachyon. Eu estou notando um certo ceticismo, Dr. Powell. Ah, não. É que você fala em língua muito bem e... Bom, a sua língua não é difícil de aprender. Devia tentar aprender a falar patso mik ar er o ar er. Eu estou confuso. Talvez possa me explicar como é que, sendo um visitante do espaço, você se parece comigo ou com as outras pessoas da Terra. Então preste atenção agora na simplicidade lógica que esse ser Prot aqui, do nosso protagonista do filme, vai explicar uma pergunta que o nosso querido aqui, psiquiatra, o outro protagonista do filme faz, na intenção provocativa de tentar fazer esse humano voltar ou colocar ele naquilo que a gente chamaria de na parede, né. Uma pergunta, teoricamente leve ou simples, mas que muito profunda e que colocaria num xeque-mate. Olha a resposta desse ser agora. Por que a bolha de sabão é redonda? Por que a bolha de sabão é redonda? Sabe, para uma pessoa instruída, Mark, você repete muito as coisas. Está ciente disso? A bolha de sabão é redonda porque é a configuração de energia mais eficiente. Assim, no seu planeta, eu pareço com você e em Capax eu pareço um capaxiano. Olha que óbvio, né. Se você vai visitar um planeta e você tem uma fisicalidade que difere do local que você vai, e você entende que essa espécie tem dificuldade até mesmo de etnia, de cor de pele, como é que você vai, com o seu aspecto original do seu planeta, se você tem nível de consciência, inteligência, capacidade de modelagem da su do seu de fazer cópia de si, né, ou cópia da sua consciência para trabalhar no vaso biológico. É muito mais fácil você se utilizar de uma imagem parecida que cause menos impacto e menos estranheza, e faça com que você consiga cumprir aquilo que é a sua experiência, sua jornada, sem ter grandes problemas e causar estranheza. Olha como é óbvio, olha como é lógico e como é simples. E nós complicamos isso. Ruth, me diga, por que você veio ao nosso planeta? Bom, eu já estive aqui muitas vezes. Mas o que me trouxe aqui primeiro? Eu sei lá. Pura curiosidade, eu acho. Eu nunca tinha estado no planeta classe BA/3 antes. Classe BA/3? Estágio primitivo de evolução. Futuro incerto. Percebem aqui a ideia que é tão falada, que a gente ouve tanto falar de ser um planeta laboratório, de um experimento? Olha como esse filme é antigo, gente, tá? Esse filme não é atual. Se não me engano, 2001, uma coisa assim. Depois eu olho a data pra vocês e falo direitinho a data, tá? Não é o filme atual. E você já vê essa abordagem nos filmes. Aliás, isso é uma coisa que eu gostaria de falar, né? Como a gente tinha, como a gente tem profundidade nos filmes que são mais antigos com relação a coisas atuais. Então você vê relação, menção, que naquela época talvez a gente deixasse passar batido. Mas que hoje, depois de 2020, depois daquele evento que aconteceu em 2020, dos aceleradores, nós estamos tendo o entendimento mais profundo de filmes mais antigos e da profundidade que passava despercebido sobre os nossos olhos. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, o público que está nos assistindo, que já viu esse filme, né, que vai acontecer essa sincronia também, de pessoas aqui que já viu, talvez agora, vendo esse filme atualmente, em 2025, vai ter uma ideia diferente de quando a gente viu estava vendo ou viu ele na época que a gente viu. Por quê? Isso mostra uma natural tendência da consciência humana tendo o aumento da capacidade de interpretação. A informação ela sempre existiu, ela sempre esteve estampada. Só que quando eu tenho olhos para ver,
entendimento e consciência para enxergar, eu vou enxergar as preciosidades. A gente está fazendo esse é o nosso primeiro filme, nosso primeiro de Netflix, vai ter outros. A gente vai perceber outros filmes e eu faço questão de trazer outros filmes que são aclamados aí, que são bem conhecidos, para a gente ter esse mesmo entendimento e essa mesma experiência. Isso vai se repetir, eu garanto a vocês. E eu dou tudo o que eu possuo para alimentar os pobres. Chloe, que tu dizes? Anda, fala com ele. Fala. Que eu vou passar um pouquinho para frente, vai ter a interação entre os internos, né, dessa clínica, perdão, este hospital com o PROT. E vocês vão ver a simplicidade que o PROT lida com essas pessoas, né? E não tem aquela menção que a gente vê, que a gente notaria entre nós, por exemplo, numa visita dessa, de preconceito, né? Porque aquele difere de mim, ele tem uma questão mental e tem a tratativa. Vocês vão perceber a simplicidade de tratativa. Mente das pessoas até o meu dinheiro. Maior do que o seu planeta. E eu vou ter isso. Mas somos rodeados por 7 luas roxas. Sofram tanto quando eu sou. Continua. Bom, Capax fica mais lindo quando Ramon e Caril estão em conjunção. São os nossos dois sóis, que vocês chamam. Aqui eu vou passar um pouquinho para frente, porque ele vai contar a contextualização do planeta dele, né? De como as coisas são lá. E o que a gente vai perceber aqui que eu acho interessante? São pessoas que são consideradas pessoas com problemas mentais, né? Então, para eles, a ideia de conversar com uma pessoa que está falando uma linguagem que é fora do padrão humano não causa estranheza, causa interesse, né? E gera até um movimento ali entre as pessoas. Vocês vão perceber isso ao assistirem o filme, que existe uma sensação de acolhimento com a história do Prot, com ele, um carinho para com ele, com a história dele, né? Então causa uma normalidade em seres que são considerados, pessoas que são consideradas fora do padrão social. Então eu acho interessante essa metáfora, essa questão, essa forma como o filme abordou, de que esse ser precisou estar entre pessoas que são consideradas anormais ou fora do padrão, para ter uma normalidade das pessoas em aceitação. Enquanto os humanos que são normais, que deveriam ser inteligentes e entender, não conseguem. A gente entende pelo contexto, porque causaria realmente estranheza, né? Já que somos cegos, surdos e mudos em relação à multidimensionalidade em nossa maior proporção como espécie. A gente não tem interação e estamos isolados. Então mostra aqui o como o nosso planeta está isolado dos outros sistemas, porque seres de outros sistemas nos compreendem, nos adequam, se adequam ao nosso sistema, nosso entendimento, nossa cultura, enquanto nós temos uma dificuldade até mesmo de etnia, né? A gente tem dificuldade até com cor de pele, imagine com diferença, então, de seres que são de outros planetas. Bom, parece uma psicose eixo 1 NOS. Aí ele pode ser chamado de psicótico. É um diagnóstico furado. É mesmo. Ele diz que vem de outro planeta. Qual é o seu diagnóstico? Perna dormente? E por que ele não responde ao Haldol? O Haldol pode deixar a pessoa mais psicótica. É raro, mas Aqui, acontece. a junta médica está avaliando, né, que conduta tomar com relação à medicação, ao tratamento para surgir ou para surtir algum resultado, né? Porque ele mantém na constância das questões que eles estão tentando deduzir aqui, tá? Então eu vou passar um pouquinho para frente. Olha, e quer experimentar Uns 10 Capax. Se atentem aqui como ele vai provar a fruta, como eu falei para vocês, dessa supervalorização das frutas, né? Só os seus frutos já valem a viagem. Poderia me falar sobre a sua infância em Capax? Onde você nasceu? Você nasceu, não é? Os capaxianos têm bebês, né? Ah, sim, como na Terra. Mas ao contrário de vocês humanos, o processo reprodutivo é bem desagradável para nós. Você pode comparar o efeito de uma coisa que eu possa entender como uma dor de dente? É como ter os testículos num torno, só que sentimos no corpo inteiro. E para piorar as coisas, a sensação está associada a uma coisa
O que a gente vai ver ele explicar as questões de como funciona o sistema reprodutivo, né, de outras espécies, seja de outros seres, e também a questão de família, que tem uma divergência, que tem uma grande diferença conosco. Não existe a linha do prazer, por quê? Porque o planeta dele possivelmente não tem um nível de dualidade alto como o nosso, que precise dessa sensação de bem e mal, ou de bem-estar, de sentimentos tão profundos. E vocês vão ver que ele vai falar daqui a pouquinho sobre família. Essa diferença da relação do que a gente considera aí meio social família. Como a sua náusea, acompanhada por um cheiro bastante ruim. O momento do clímax é como ser chutado na barriga e cair numa poça de excrementos de morte. Excrementos de morte? O morte é como o seu gambá, só que é bem mais fedorento. Ah. Se é uma experiência tão terrível, como vocês se reproduzem? Eu espero que ele tá fazendo anotações no livrinho que ele carrega, aquele bloquinho, aquele caderninho. Ele sempre faz anotações, né? E é sempre numa linguagem universal, uma linguagem que é dele, que é quipaxiana, e com bastante simbologia. Com o maior cuidado por dar descrições dos vários lugares e pessoas que encontramos pela galáxia. Bom dia, Beth. Bom dia, Prout. Bom dia, Navarro. Olha aí. Eu, Friedman. Bom dia, Maria. Você. Eu sou a Vanessa. Bom dia, Bess. Ela não fala com ninguém. Só é as interações, né? Ele entendendo mais o contexto. E ele tem uma. Você vê, vocês percebem que ele começa a ter um entendimento de cada um ali, como cada um funciona, né? E uma necessidade de entender as questões de cada um. Ele é o grande observador das interações humanas e tá entendendo como todo mundo funciona ali. Tem medo que saia fumaça? Inventa essas histórias. Você tem que sair do quarto de vez em quando. Sua Alteza Real nunca sai do quarto, nem pra comer. A gente vai ver variados processos, né, de cada um, de cada interno aqui. Alguns que são isolados, que não conversam, outros que têm a questão de não conseguir se socializar. São vários, tá? O que eu mais acho interessante nessas questões aqui, eu até vou botar um pedacinho para vocês verem aqui. É que coisas que são consideradas disfuncionais dentro do sistema, é que muitas pessoas que são levadas para tratamentos em hospitais, em clínicas como essas, na verdade, é uma mediunidade. Vocês vão ver aqui alguns casos, principalmente uma pessoa que fala que ele sente o cheiro ruim das pessoas. Não tem a ver com o cheiro do nariz, mas é um ser que eu, pela minha percepção aqui, no entendimento do que o filme quis mostrar, que era um ser que tinha percepção do índice de maldade, tá? De hostilidade no ser humano. Ele detecta luz em comprimento de onda até 3. Agora, é a análise mais profunda do sistema de como a biologia dele funciona. Atentem-se, fiquem atentos agora à explicação aqui da parte clínica. 300 a 400 angstroms. Ultravioleta. Claro, a explicação do Prout é que isso se deve à qualidade peculiar da luz no planeta dele, causada pelos 2 sóis. Os capaxianos estão acostumados a condições luminosas como o nosso crepúsculo na maior parte do tempo. Peraí. Chuck, eu acho que os humanos não veem a luz ultravioleta. Não vem? Aqui tá começando a cair a ficha do psiquiatra, que tem alguma coisa que vai além do diagnóstico mental, que de fato vai levantar, vai colocar a pulguinha atrás da orelha dele, vai gerar a curiosidade para ele olhar para esse ser, o Prout, e tentar entender o que que acontece com essa pessoa, porque aqui nós temos uma comprovação científica. Um ser humano não pode ver luz ultravioleta, e o Prout consegue. Bom dia, Joyce. É uma bela configuração a que está usando hoje. Obrigada. É da Macy's. Entre. Sabe que ele tenta se adequar ao sistema humano e ele usa uma abordagem diferente do que a gente usaria, né? É interessante isso já mostra que é uma mente que está trabalhando em sistema lógico, está tentando se adequar. E vocês vão ver que o psiquiatra agora começa a humanizar o tratamento para com esse ser, entendendo e tentando entrar no sistema dele para poder ver se tira as informações, porque ele está com a pulga atrás da orelha, ele já não está tratando
esse paciente ele tá com uma dúvida se é um caso clínico psiquiátrico mesmo. O que gostaria de saber? Bom, você você tem família em Carpax? As coisas em Capax não são iguais aqui, Mark. Em Capax, nós não temos família, como você imagina. Na verdade, a família seria non secure em nosso planeta, como seria em muitos outros. Em outras palavras, você não conheceu seus pais? Em Capax, as crianças não são criadas por seus pais biológicos, Mark, mas por todos. Elas circulam entre nós, aprendendo com um e com o outro. Você tem filhos? Sabe a diferença, né? Percebe como o sistema humano, ele se difere dos demais e que realmente aqui é um experimento, de um sistema social, de algo chamado uma tecnologia chamada sentimento, aonde faz a gente viver em família e ter essa sensação, né, de proximidade, de fraternidade pelos nossos, dos quais ele fala, né, não só aqui, mas em outros sistemas, em outros planetas. Não. Há uma esposa esperando você em Capax? Mark, Mark, Mark. O psiquiatra tá, como eu falei, cutucando, né, para pegar ele em situações aonde coloca ele na parede, né, com perguntas, várias perguntas diferentes sobre o mesmo contexto. E ele vai falar, né, você é prolixo, você repete, você é inteligente, você não precisa ficar repetindo, não preciso repetir para você processos que eu já expliquei, eu já falei que nós não temos um sistema social igual o seu, nós não temos uma estrutura familiar, Você né. não está ouvindo o que eu estou dizendo para você, não é? Não temos casamento em Capax. Não há esposas. Não há maridos. Não há famílias. Entendi. Bom, e a e a estrutura social? Governo? Não. Atentem-se agora, esses minutos que vão seguir. Como ele vai explicar como um sistema consciencial funciona e como se adequa a essa questão de leis e regras. Não precisamos disso. Vocês não têm leis? Nem leis, nem advogados. Como saber o certo e o errado? Cada ser no universo sabe o certo e o errado, Mark. Percebe a estranheza agora do Prot? Como assim? Você sabe o que é certo e errado. Eu não preciso de alguém dizer para mim o que é certo e errado. Olha a diferença de consciência, né? Mas e se uma pessoa fizer uma coisa errada? Assassinar alguém Insistência. ou estuprar? Como vocês punem? Deixa eu dizer uma coisa, Mark. Vocês humanos, a maioria, adere a essa política de olho por olho, vida por vida, o que é conhecido no universo como estupidez. Até o seu Buda e o seu Cristo tinham visões diferentes, mas ninguém deu muita atenção a eles, nem os budistas, nem os... Tá vendo? Esse ser ele fez um estudo, tá? Lembra que eu falei pra vocês lá no começo? Ele não caiu aqui de paraquedas. Ele conhecia, inclusive, os seres que chamaram a atenção nesse planeta e que vieram com o propósito de ajudar a elevação de consciência. E ele fala, até esses que caminharam para vocês, não concordavam com esse modelo, entendiam sobre esse modelo e tentaram ajudar, tentaram trazer para vocês, mas parece que vocês, até quem é igual a você, você renegou. Como que você acha que você vai mudar o seu sistema se um ser que é igual a você, da mesma fisicalidade que você, não consegue te mostrar pela lógica que o seu sistema é totalmente disfuncional? É como se ele quisesse dizer isso, cristãos. Vocês humanos. Às vezes é difícil imaginar como chegaram até aqui. né? Os livros, os papéis e as coisas dele estão espalhadas na mesa como sempre, mas ele fica lá sentado. Alguém mudou a medicação dele? Desde sempre, anafranil 250 miligramas. Agora a gente vai ver um caso interessante, né? Onde o próprio começa a interagir com as pessoas e entender as questões das, das questões, vamos dizer assim, médicas de cada um desses pacientes. E ele começa, de certa forma, mesmo que direto ou indiretamente,
a contribuir e ajudar esses pacientes, né. Então a gente vai ver um caso aqui de um paciente que é compulsivo obsessivo, que não tem que ele muda começa a mudar o padrão de atitude, né, e chama atenção dentro da clínica. Uhum. Bom, tem alguma coisa errada com ele. Um compulsivo obsessivo não fica sentado olhando pela janela. Harvey, Bom dia, Dr. Powell. bom dia. Escuta, você está procurando alguma coisa? O pássaro azul. Pássaro azul? Pássaro azul da felicidade. O Prouto me disse para procurar o pássaro azul. O Proust disse. É uma tarefa. A primeira de 3. Eu ainda não sei quais são as outras 2. Ele vai dizer. Se eu completar as 3, eu ficarei curado. Perceberam? O Proust entendeu a questão dele, né, dentro da mente lógica dele, ele criou um padrão de ajudar esse ser a mudar a forma de pensamento, né, ele fez o homem entrar no sistema. Primeiro, ele alimentou o sistema de que ele tem a própria cura através de um processo se ele seguir regras, né, e ele muda a configuração da atitude desse homem, desse paciente aqui, ele muda a conduta. Vocês vão ver que interessante, porque realmente ele está ajudando. Então a gente vai ter várias interações dele com as pessoas da clínica, com os outros pacientes da clínica em ajuda e suporte, de uma forma muito sutil, sem ser agressivo, ele vai começar a ajudar as pessoas e a causar dentro dessa clínica. Pronto, Ernie. Continua respirando. Isso. Está vendo? Não existem essas partículas de amônia que preocupam você. Em primeiro lugar, eu poderia ver, mas eu não estou vendo. Macaco alado à sua esquerda. Toma um banho, toma um banho. Ernie, quer nos dar... Aí aqui, é claro, o psiquiatra vai intervir, vai falar para ele que ele não pode, né, clinicar, que ele é um paciente também, e que ele não pode ficar falando para as pessoas, né, que elas vão se curar, e também nem que ele vai curar ninguém, né. Mas o Proust coloca isso, vocês vão ver de uma maneira muito Dá simples. licença um instantinho. E outra é fazê-los pensar que você pode curá-los. Você parece muito perturbado, Mark. Para usar uma frase do Navarro, você tem que relaxar. Para sua informação, todos os seres humanos têm a capacidade de se curar, Mark. Nós sabemos disso em Capax há milhões de anos. Escuta aqui. Vamos perceber a simplicidade? Todos os seres vivos têm a capacidade de se curar. Então ele está partindo de um princípio base, ele não está violando regras e leis universais e nem humanas. Ele está dando aos humanos o entendimento do alto poder, né? Que para ele é uma coisa comum, normal, ele não se sente infringindo qualquer regra e nem qualquer lei. É uma naturalidade, porque com certeza no planeta dele, em todos os sistemas, a maioria que ele conhece, isso é um sistema comum. Neste planeta, eu sou o médico e você é o paciente. Médico, paciente. Curiosa distinção humana. Não é seu trabalho curar o Howie, o Ernie, a Maria e nem ninguém, é o meu. Então por que você ainda não os curou? Aqui então começa a jornada dentro do centro astronômico, tá? Agora começa o show. Vamos do senhor. Isso é ótimo. Eu quero que conheçam o Proust. À vontade. Ótimo. Então vou mergulhar de cabeça. Se souber nadar. É bom, é bom. Vamos começar com a ideia da viagem à luz, está bem? O que pode nos dizer sobre isso? Absolutamente nada. Se eu disser, vocês podem se explodir. Ou pior, explodir a outros. Isso aqui é muito comum, tá? O que vocês vão entender é por que que existe esse questionamento maldoso que existe nos comentários de vídeos, tal, de médiums, ou que eu chamo de pessoas que fazem acesso, que têm ferramentas multidimensionais. Ah, então se você conversa com ele, por que que ele não te dá a fórmula? Entendeu? Por que que ele não passa para você? Se é teu amigão, por que que ele não passa para você a fórmula da velocidade da luz, de sistemas, de tecnologias que estariam muito à frente da nossa? Primeiro, tem regras e leis esse local aqui. Isso aqui não é um parquinho qualquer. Isso aqui tem regra e lei, né? Segunda questão, nosso nível de consciência, onde a gente ainda diverge sobre cor de pele e etnia,
Nós não temos capacidade de ter conhecimento sobre ferramentas dessa ordem que ele tem, por exemplo, sobre viagem, né, no tempo ou sobre a questão da velocidade da luz, porque possivelmente a gente usar isso como armamento. E esse ser tem essa consciência, apesar do respeito que ele tem pela humanidade, ele tem consciência do nosso momento quântum, o nosso, quantum de consciência. Ficariam surpresos com quanta energia há num raio de luz. Prot, você indicou em suas notas que o seu planeta Capax orbita em volta das estrelas gêmeas Agape e Satori, perto da constelação de Lira. Francamente, estamos surpresos como o senhor teve conhecimento de tal sistema planetário à volta dessas estrelas. Bom, professor, na minha terra isso é de conhecimento comum. Por favor. Isto foi tirado pelo Hubble. Ampliamos pelo computador baseado nas leituras do Dr. Patel em telescópios no Chile e no Havaí. É a foto mais clara que temos do lugar de onde você veio. E gostaríamos, se o senhor pudesse desenhar na tábua luminosa, de ver o padrão orbital que o seu planeta tem nesse sistema solar. Ele me achou, que é a casa dele, né. E você viu que ele achou impressionante a gente ter tão pouca informação sobre o local, né, que parece ser bem conhecido, vocês vão ver o show agora que ele vai dar. Acho que é isso. Steve, pode entrar com esses dados? Já estou. Vocês vão ver o choque dos cientistas, dos doutores aí, com relação, né, à órbita que ele colocou, com os dados que ele colocou, que nós vamos entender o sistema que nós como espécies ali, né, segundo o filme, estávamos estudando com as nossas tecnologias, pelo jeito já fazia um bom tempo. Entrando? O que está vendo? Vejo que os meus cálculos ajudam a explicar as perturbações que vocês andam vendo no padrão de rotação da sua estrela binária. Mas não conseguiam explicar até este momento. Viram, né. Eles inferiram dados que ele passou ali nos computadores e fizeram a órbita acontecer dentro do sistema ali, né, dos computadores. E o computador ajustou o padrão, né, do que foi inserido ali com o padrão que o Prot desenhou e vocês viram que deu quase que, encaixe perfeito, né. Então assim, aqui é a maior prova de que esse ser sabe o que está falando, né. Então, por aqui, só por aqui, nós deveríamos dar crédito a começar a gerar nosso sistema de não qualificar, né, a ideia de que nós estamos sós, essa questão que foi desenhada para nós, que foi passada de geração em geração, de que nós somos únicos nesse sistema aqui, que não existem outras formas de vida, né. Então, a aceitação nossa aqui esse filme mostra muito claro, ele dá o vislumbre de que mesmo na sua cara você ainda duvidaria, e mesmo com provas você possivelmente eu e você e qualquer ciência da nossa época ainda geraria questionamentos, né. Como? Como podia saber disso? Como podia? Todo capaxiano sabe disso. Assim como cada criança na Terra sabe que o seu planeta gira em torno do seu Sol. É de conhecimento comum, não é? Ele pode ser um erudito. Quer dizer, há eruditos que pintam cópias perfeitas de Rembrandt que... Eles estão tentando buscar explicação para o que eles viram, né, ou seja, a descrença ainda acontece, né, a dúvida ainda paira sobre o que está acontecendo. O humano,
ele tem uma dificuldade incrível, como eu falei, pode esfregar na cara do humano. Você pode vir aqui e mesmo que ele tiver com a fisicalidade dele, pode ser que a gente ainda duvide, né. Só que olha que interessante, se ele vir com a fisicalidade dele, com a proposta biológica dele, ele vai causar surtos e distanciamento. Nós não vamos querer nos comunicar, porque teremos medo e colocaremos ele dentro de uma redoma de vidro, possivelmente. Testaremos coisas para ver se ele não é tóxico para nossa espécie e teria dificuldades na interação. Se ele vem como um corpo biológico no humano, nós não, mesmo ele falando numa linguagem, uma fisicalidade nossa, mesmo assim ainda a gente não consegue processar a ideia e o entendimento de que possa haver outros seres convivendo conosco, ou pelo menos existindo como vizinho aí no sistema. Claro, nós temos que investigar. Que não conseguem lembrar os próprios nomes. Você acredita nele, Steve? Não sei em que acreditar, Mark, mas sei o que eu vi. Hoje eu joguei. É a sua vez. Me vai te ver dele. Passa você me contando. Pássaro azul. Você tem que... Vocês lembram que o Prot havia falado, né, que ele tinha comentado com o psiquiatra, né, que uma das tarefas que o Prot passou para ele era olhar quando o pássaro azul chegasse, que era a primeira tarefa. E haveriam mais 2 para o processo de cura dele. E o que que aconteceu aqui? O pássaro azul, né, o Prot tem a informação e possivelmente também ele trabalha com os coletivos, vocês vão ver mais adiante que ele tem contato com o coletivo de animais, né, ele conversa com os animais, porque ele não é desconectado, né, de nada. Então, possivelmente, ele criou essa experiência para esse paciente para causar o sistema de autocura, né. É um sistema também de conhecimento sendo compartilhado, né, autoconhecimento e uma certa empatia que ele começa a desenvolver sobre a espécie também. Calma! Tudo bem, tudo bem. Aqui gerou um certo tumulto, né, porque comprovou algo que o Prot havia falado, ou seja, ele movimentou a crença interna, a fé interna de todos esses internos, sobre as questões, né, do que ele havia falado, ou seja, as pessoas aqui já absorvem melhor a ideia dele, o contexto que ele traz, e ainda ele trouxe uma prova. Isso movimentou o sistema inteiro e vai fazer uma grande mudança aqui dentro desse hospital psiquiátrico. Eu aguento o fedor disso aqui há 10 anos. Eu quero sair, se você me entende. Isto aqui fede mais do que tudo. Menos você. Você não fede, então eu achei que talvez poderia me ajudar. Viram? Esse ser vai muito além, tá? Eu não tô questionando aqui que é um filme, né? Eu não tô questionando a veracidade no sentido se isso aqui fosse real. Poderia ser uma questão psiquiátrica, mas o que que dá pra sentir aqui? Esse ser desenvolveu alguma capacidade perceptiva, esse homem, né? Em algum momento da vida dele, por qualquer que seja o start, ele começou a perceber o que ele chama de fedor, tá muito relacionado à energia, à frequência das pessoas. A maioria de nós somos carregados de oscilações emocionais, né, do sistema voraz que nós da tratativa humana, desse sistema capitalista selvagem, onde a gente não se importa muito com o outro, e possivelmente é isso que ele capturou, só foi flexível que ele comenta, né, em você eu não percebo esse cheiro, então ele vê a esperança de entender que esse ser é diferente, e de alguma forma diferente, todas as pessoas aí desse centro, dessa clínica ou perdão, desse hospital psiquiátrico, começa a perceber com muito mais clareza do que os chamados normais, de que esse ser realmente é um ser diferenciado. Bem-vindo, Prot. Esta é a minha mulher, Raquel. Como vai? Raquel, muito obrigado por me convidar hoje. Obrigada por vir. Cuidado com o Chester. Não. Chester. Chester, não. Chester. Chester, olá. Olá, Chester. Essa cadeira não gosta de ninguém? Ó. Crianças, Crianças. vem até aqui. Tá bom.
Ela disse que não gosta quando escondem o tênis preferido dela. E não ouve muito bem do lado esquerdo, então não cheguem mais de mansinho. Você viu que ele entrou no coletivo do animal e ele conversou com o animal porque ele não tem o filtro, né? Ele consegue conversar com todas as espécies, igual ele conversa com o humano e entende o humano. Ele se aproximou do cão e você viu que o pessoal comentou: "Nossa, ela não gosta de ninguém, é uma fêmea, né? Ela não gosta de ninguém". E você viu que ela interagiu, por quê? Porque o animal percebeu que havia um ser que tinha interatividade e ele informou as crianças o porquê que ela talvez não seja tão amiga, tão, eh eh, amável com os humanos, porque ela tem questões, né? E o cachorro disse isso e ele comunicou. Meu Deus. Ei, vem todo mundo. Vem, gente, vem. Crianças, vamos comer. Isso, vem, mano. Vem, vamos almoçar. Faz por você. Vão perceber que ele não come carne, né? É mais um indicativo. Interessante, eu não tenho nada. A nossa espécie, ela tem uma necessidade, eu falei isso em outros vídeos, né? Necessidades biológicas, até mesmo alguns tipos sanguíneos, mas você vai ver que ele não come carne e que o negócio dele é fruta. O tempo todo a gente viu ele se envolvendo com fruta e falando sobre animais. Ou seja, isso é uma coisa natural que a gente encontra nos seres multidimensionais, esse apreço deles para com as nossas frutas, nossos legumes, nossas folhagens e o nosso meio natural. Talvez essa nossa formatação, né, natural aqui que nós temos aqui seja algo que não tenha tanta abundância para eles, tá? Isso eu percebo em muitas espécies e eles valorizam bastante. Você vê a quantidade de fruta que ele vai pegar aqui. Jovem da fotografia. O Dr. Powell vem tentando me mostrar a importância, não? Acho que eu só vou pular porque é a interação dele com a família do doutor, né? O doutor é o segundo casamento e ele tem um filho que ele não tem muito contato do primeiro casamento. Então o Prout meio que entende que isso é uma dor do doutor, né? Que é algo a curar no doutor. Não é porque ele é um médico que ele não tem questões a curar. E a gente vê claramente que o Prout é um ser que por onde ele passa, ele causa cura. Ele causa o olhar para dentro das pessoas. Ele causa esse entendimento de que as pessoas começam a se observar e observar coisas que ficam no oculto dos olhos e que vão passando, né? Porque é um ser que traz essa imersividade, essa capacidade de interiorização muito grande, e aquilo que a gente tem é aquilo que a gente oferta. Então você percebe isso, que existe uma dupla questão aí, como eu falei, existe uma programação de aprendizado para as duas partes, não é só o Prout que está aprendendo aqui. A humanidade está aprendendo e autodesenvolvimento, autovisão, né? O Prout é um ser que ele traz um espelho que a gente não está vendo aqui, que faz as pessoas olharem para dentro. Mas ninguém conta isso. Você é bem-vindo, Prout. Me empurra no balanço. Aqui a gente vai entrar num processo que nós vamos ver o avatar, o vaso biológico do Prout, trazendo à tona uma memória, tá? Que não é do Prout. Prout é a consciência extrafísica, né? E nós temos uma matéria biológica, um ser humano, que recebeu a consciência do Prout. Mas esse vaso biológico, esse humano, ele possui reservas de memórias, informações e traumas, tá? Que é o nosso hospedeiro, como a gente trataria. Então, o hospedeiro, ele tem memórias. Nós já vimos isso também, se a gente pegar outras séries, tem uma série no Netflix que chama Travels, que é Travels, né? Que é viajantes. É a mesma questão, tá? Você pega os hospedeiros com questões e vindo à tona questões biológicas. A gente vai ver isso também aqui nesse filme, tá? É algo que repete em Hollywood, né? Esse sistema de mostrar isso, ou seja, tá muito próximo. Tudo aquilo que repete muito nos filmes, pessoal, é porque tem um fundo grande de verdade ali, tá? Que tá sendo trazido para nós
na forma de entretenimento para acostumar os nossos olhos, porque sempre soube a ideia de que algum dado momento não conseguiria ocultar mais essas coisas da humanidade. Então, os filmes e os entretenimentos têm várias direções e propósitos, e um deles também é acostumar a mente humana com questões. A gente vai começar a se deparar com muitas repetições nos filmes, nas interações, nos entretenimentos, tá? Não vá na água. Aqui é onde o hospedeiro, ou seja, o vaso biológico, ele assume a personalidade, ou seja, o acoplamento de consciência que aconteceu nesse vaso biológico aí, vai perder a conexão por uma memória marcante do hospedeiro, que é com a relação à água. Seu pastor. Tudo bem. Pronto. Está tudo bem. Está tudo bem. Não, não, está tudo bem. Beth, cadê os óculos dele? Peguei. Tá aqui. Você está bem. Pronto. Está tudo bem. Esse cheiro de torta de maçã? Já perceberam aqui, tá? O hospedeiro, ou seja, a consciência do hospedeiro, do vaso biológico, né, atuou no momento do trauma. No momento que fechou a água, que era o trauma do hospedeiro, ou seja, do vaso biológico, que o Prout está usando, a o avatar, fechou a água, acabou o sistema de trauma, voltou o Prout, que não tem nem muita noção do que aconteceu, tá? Porque ele é um Alquim, ele é um entrante, ele está usando o vaso biológico. Mas ele tem algum domínio até que esse vaso biológico se demonstre ali prioritário no requisito de sobrevivência. E tem uma história de sobrevivência aí por trás da história do hospedeiro. Ele empurrou a minha filha no balanço como se tivesse feito isso centenas de vezes e não como um alienígena de Capax. Eu vi, ele estava lembrando de alguma coisa, de alguma vida normal. Não é o bastante. Ele é um paciente violento, Mark. Que o pessoal vai entrar uma discussão entre a diretora do hospital e ele, né, que gerencia a área, né, psiquiátrica, o corpo clínico do hospital, sobre o que fazer, porque eles a diretora aqui acredita que o Prout seja um perigo, ele não é, né, porque ela não entendeu, ela não está experimentando, ela não está participando da história do Prout como o psiquiatra tá, e ele percebeu que ele não é uma pessoa violenta. E ele está entendendo que existe uma memória, ou seja, o fato dele empurrar no balanço são memórias do hospedeiro. A situação familiar ali trouxe ao hospedeiro alguma correlação, conectividade, que fez ali em algum momento alternar entre a consciência do Prout e a consciência humana que está ali naquele vaso biológico. Meio que combinou em alguns momentos. No momento de trauma, de exacerbar de emoções, a gente fala isso dentro do programa Manual Humano, né? Sobre essas memórias do subconsciente. O sistema, agora quem é aluno vai saber o que eu tô falando. O sistema humano aqui vai reagir em defesa, em instinto de sobrevivência. Então, desacoplou a consciência do Prout, que é o extraterrestre, e ficou o vaso biológico do ser humano, né? Do hospedeiro ali, tá? Mas a gente percebeu que já tinha interações também entre a memória do vaso biológico e a associação da consciência do Prout se associando e conseguindo combinar isso, tá bom? Isso é um fato bastante interessante. Eu vou, claro, passar para frente para não ficar muito extensivo, mas dou aqui para vocês o resumo de que o médico já entendeu que o hospedeiro, que ele trata esse paciente como um humano, né? Mesmo com todas as dúvidas que que estão contextualizadas aí, ele sabe. Ele vai querer encontrar, então, o que aconteceu e a história desse homem. E que trauma é esse? E o que aconteceu? Porque ele acredita que esse trauma pode ter desencadeado todos esses problemas que ele tá vivenciando junto a esse paciente aqui, tá? Tem uma virada aqui na história, onde ele acha um gancho da parte médica, da parte da medicina, que ele tem que apurar. Não tenho certeza do que enfrentar. Regressão? Vai voltar para Capax em 27 de julho, daqui a 3 semanas. Tá convencendo a diretora a fazer um método mais invasivo, tá? Ele quer fazer uma regressão
no approach. Porque ele sabe que numa regressão ele resgata as informações, só que o problema da regressão que vocês vão ver aqui, que ela leva a pessoa para o momento e ela experimenta em primeira pessoa exatamente aquele momento. Ou esse paciente. Todos estão vendo isso, menos você. Vou transferi-lo para o quarto andar e ponto final. Eu sei que estou muito próximo dele, tá bom? Eu admito. Por que escolher esse para salvar? Sei lá, talvez. Talvez porque eu ache que ele tenha me escolhido. Eu falei para vocês da sincronicidade de ajuda mútua, né? Ele já começou a sentir o chamado interno, mesmo como médico, cético, com relação ao que ele está vendo, ele já está mexendo dentro dele, entendendo que tem algum propósito aí de entendimento, de ensinamento e de troca entre esses dois, aonde ele proporciona o bem-estar e ajuda para o approach, e o approach também está o ajudando a enxergar para dentro, a ver valores e coisas das quais na medicina tradicional que ele está e na metodologia de vida que ele vive, talvez ele não tenha visto, tá? E lógico, a diretora está achando que tem muita proximidade, as questões naturais humanas, tá? Mas ele está convencendo ela a conseguir autorização para conversar com o approach para fazer essa regressão. Dr. Paulo, eu presumo. Onde é que você estava? Terra Nova, Groenlândia, Islândia e Labrador. Tudo bem. Chega de bobagem. Estamos te procurando há 3 dias. Bom, eu acho que falei que ia fazer uma viagem para o norte, Mark, aqui neste jardim. Fazer uma viagem? Você é paciente aqui, não sai daqui sem ter alta. E não me venha com essa história de raio de luz, eu não engulo. O que diria se eu dissesse que não acredito que você viajou para a Islândia, Groenlândia ou qualquer outro lugar? Que eu não acredito que você é de Capax. Acho que você é tão humano quanto eu. Eu diria que precisa de Thorazine, doutor. Olha que interessante. É o olhar lógico, né? Ele sugeriu pro médico, então, a medicação que o médico sugeriu e prescreveu para ele. Porque ele tá dando indícios, se ele tá falando a verdade, né, o Prot, e faz sentido e tá tudo conectado, como que o médico ainda tá duvidando? É porque ele tá com algum problema. Olha como é interessante essa simplicidade, essa autenticidade, né? Se chama hipnose. Desculpe, mas eu não vejo porquê. Deixa eu dizer qual é a sua alternativa. Uma viagem para um lugar onde vão te dar uma injeção todo dia que pode ou não te deixar com um sorriso bobo no rosto para o resto dos seus dias aqui na Terra. É o que quer? Pronto. Eu quero te ajudar. O que nós vamos fazer? Seus olhos. Ele convenceu o Prout, tá? A fazer, né, a regressão em hipnose, as tentativas, porque realmente, de fato, ele tá vendo que a diretora dele, né, a diretora do hospital, ela não vai segurar, né, a informação devido a tudo isso que aconteceu. E o Prout sabe que se o corpo biológico que ele tá passar por efeitos onde tire o valor da consciência, talvez ele fique numa situação complicada, né, aqui como um ser visitante. Então ele topa a ideia. Ele vai usar 2 técnicas aqui, uma técnica de regressão e uma técnica de hipnose, por isso que você tá vendo aqui o approach de pé, que é uma outra técnica, tá? Ele usa os 2 modelos, ele tá buscando a informação usando ferramentas, né, como médico. Sarah. Rebeca. Sabe o que eu percebi, Dr. Powell? A vida. Você não tem controle sobre a morte. Por que desperdiçar a vida com medo dela? Era um nível de cura aqui. Viu o cara numa experiência do maior medo do cara, né, que era o cara tinha medo de morrer de alguma forma, intoxicado, com gases. Era uma pessoa que tinha, né, essa compulsão. Ele deu, né, ele movimentou a coisa para o cara ter uma experiência aonde o cara percebesse que não existe essa ideia, que a ideia de controle te faz perder a experiência, né, e que se isso vir a acontecer, não tem o que você possa fazer. Que foi o que curou, foi exatamente, o antídoto necessário, né, para o sistema de envenenamento que esse cara vivia sobre a sua própria mente, a sua própria compulsão, né. É muito interessante como a coisas do mais simples possível às vezes a cura que a gente está buscando,
A gente acredita que ela é muito extraordinária e tem que vir de uma forma muito diferente, num padrão de modelo, né, de que a gente idealiza. E muitas vezes é justamente a gente encarar o nosso próprio medo, que é o que o Proust está ensinando essas pessoas aí, né, a encarar os seus próprios desafios internos, né. Vou dormir de barriga pra... E aí, bom voyage. O médico tá totalmente indignado, né, porque ele tá vendo os pacientes terem, interações e experiências absurdas, curas, e tá vendo como os pacientes todos entendem e absorvem a ideia do approach com tanta facilidade. Então ele tá pensativo, né, ele tá, numa fase de questionar e ele tá mais observando cada vez mais o approach de perto pra tentar entender esse enigma. Droga. Específica. E quero que lembre onde estava e o que estava fazendo nesse dia. Aqui ele vai ser mais profundo e ele vai na base com uma técnica para encontrar exatamente o que ele está buscando na memória, no subconsciente do avatar, do vaso biológico, do hospedeiro do Proust. Dia, você entende? Proust, estou tentando ajudá-lo. Não posso ajudá-lo se ele não me disser o que houve. Ele está... Puxa. Você pode salvá-lo. É amigo dele. Vou te pedir... Se ele está... Ah, meu Deus! 5 até 1. E quando eu contar, você vai ficar cada vez mais alerta. Está ficando... É o momento que ele viaja, tá, ele descobre, fazendo conexões, ele descobre o local, né, onde o corpo biológico, ou seja, o Proust vive, né, viveu, e ele vai atrás das informações, tá, pra poder desvendar o caso. Forte como um cavalo, trabalhava como abatedor. Morava a 32 quilômetros da cidade. Uma pena o que houve. Em resumo era uma pessoa normal, de uma vida normal, que era uma pessoa inteligente, e que passa por uma cena, que depois vocês vão ver isso no filme, né, uma cena trágica, quando ele perdeu a filha e a esposa, né, de uma forma muito violenta, com pessoa que adentra a casa deles e causa o homicídio ali, né, duplo da filha e da esposa. E ele fica desconexo com isso e acontece umas situações ali de trauma, onde evidencia o trauma dele, aonde ele tem uma conexão ali com a água que vocês vão entender, tá. Do Robert, que é o vaso biológico, que é o avatar, né, que tá ali com a associação de consciência do Proust. Atrás. Esse Walker, ele... Eu vou passar pra frente, que é a parte do contexto da história, da explicação. Em cima do chá, depois vocês olham aqui, ó, relação da água. Lembra da memória lá da casa do churrasco? Que era o esguicho de grama, né, é o mesmo que teve ali na cena que vocês vão ver, tá? Aonde ele vê, né, a questão da família dele, e ele usa ali o esguicho, ele vê a sensação do esguicho como uma coisa de limpar as mãos, né, das cenas que ele viu, que ele tentou ali ver o que havia acontecido com a família dele, e é por isso que ele tem aquela memória lá, aquela crise, tá, porque é o meio da crise dele, é o olho do furacão da vida do Robert, tá, que tá associada ali, que tá guardada, tá escrita no subconsciente dessa matéria biológica e Robert, né, que é o hospedeiro do Proust. Forte. Eu acho que foi um erro. Declarar oficialmente que foi afogamento. Eu não saberia tão cedo. Então o que é essa cena aqui, né, essa cena é a pessoa descontente e em estado, né, de choque, causando aí um efeito, né, daquele efeito que a gente já sabe, não preciso explicar aqui, né, de toda vez que você tá deixando, né, a matéria, a associação da consciência de um viajante entra. Então é uma coisa que a gente já viu repetido, né. Então possivelmente quando acontece isso na vida do hospedeiro, do Robert, este ser que iria visitar o planeta associa, faz um rastreio e escolhe esse hospedeiro, né, o vaso biológico desse hospedeiro para associar momentos antes da transição. Você sabe que eu tô falando transição, né. Ele entra de certa forma, ele salva a vida do Robert, do que ia acontecer com o Robert ali, que dá pra entender pela cena, né.
Então ele salva a vida, ele mantém o Robert vivo, tá, mesmo com todo o trauma que o Robert, que é o personagem, o hospedeiro, experimentou, ele associa a consciência dele ali no campo, né. Isso é muito comum de acontecer, é uma das formas de você ter associação de consciência walk-in ou entrante, entre muitas. Existem muitos formatos, muitas maneiras disso acontecer, o filme contextualiza dentro desse padrão, e é isso o que acontece aqui, tá. Cena, né, do psiquiatra entendendo, cai na ficha, né, ele entendendo que existiu um grande trauma e ele associa o seguinte, que foi esse grande trauma na vida do Robert que pode ter desencadeado tudo que ele tá aí experimentando assistir, né, e vai ter a experiência dele com a família, né, é aquele estado de autociência, né, que a gente entra quando a gente entende, né, cai a ficha de algo, quando você se dedica a entender um processo, você tem todo esse sistema, então mostra toda a parte do que é a parte do drama, né, familiar, tá, do entendimento, da caída da ficha deste ser. Então essa história roda aqui, em cima disso aqui, tá. E depois mostra lá o hospital, né, o hospital psiquiátrico, da festa lá quem a despedida, né, tá chegando próxima a data do Prout ir embora e voltar pra Kipax. Então tá todo mundo na festividade também com a expectativa, tá, pra saber quem vai ser escolhido, então se tornou um evento, isso mudou o clima, a frequência desse hospital, trouxe fé, trouxe esperança, tudo que a gente não encontra dentro de um sistema psiquiátrico, dentro de um hospital psiquiátrico, né, então a gente vê uma mudança ali absurda, né, de comportamento dos próprios pacientes, né. Que vai chegar um momento em que ele vai ter a conversa com o Prout, né, como se fosse uma despedida também, né, porque tá tendo uma festividade ali. Também que ele quer encontrar um contexto, ele tá tentando encontrar uma maneira de confrontar o Prout com a história que ele já sabe do avatar, do Robert, né, que é o corpo do Prout, tá. Ele já sabe de toda a história, ele já está com arquivos que o xerife da cidade lá deu pra ele, né, e ele quer confrontar a história agora. Agora fica interessante. Vamos lá, vamos ver junto. Rhodes. Sente-se. E aí, então? Fez as malas? Pronto pra ir? Eu estou pronto. Eu não levo nada. É uma piada, Mark. Vocês, humanos, não têm senso de humor. Eu duvido que o Freud tenha tentado isso, mas quando alguém vai embora, nos despedimos com um brinde. O uísque tá bom ou prefere alguma coisa de fruta? Eu vou provar o uísque. Para dizer a verdade, Capax deve ser um lindo planeta. Mais a sua própria família. Convide o seu filho para o Natal. Olha a lição, olha o aprendizado, olha o porquê sincronizou esses dois, esse encontro esses dois, a profundidade que o Prout vai trazer para ele sobre a correlação de família, né. E ele sente que tem esse vazio interno, essa dor interna dentro do médico, então ele toca nesse assunto e ele convence o médico a fazer esse contato com o filho, né, e evitar esse afastamento. Aproveitando aí, todo o contexto do que ele está experimentando, ele joga, essa ideia pro psiquiatra. Então, como eu falei, toda a experiência de um ser dessa magnitude, né, que vem para experimentar, e eu não falo dessa magnitude dizendo que ele é melhor ou além, eu tô dizendo que qualquer ser que tenha um nível de consciência maior sempre vai ter a intenção de soma e de contribuição de bagagem, né, que é o que a gente vê aqui. Há vida bastante na Terra para preencher 50 planetas. Plantas, animais, pessoas, fungos, vírus, todos se empurrando para achar o seu lugar, se esbarrando uns nos outros, se alimentando uns dos outros. Conectados. Você não tem esse tipo de conexão em Capax?
Ninguém quer. Ninguém precisa. Em Capax, quando eu saio, ninguém sente a minha falta. Não haveria razão para isso. Mesmo assim, sinto que quando eu for embora daqui, sentirão minha falta. É. Sentimento estranho. Olha que interessante, ele entendendo sobre o sentimento, ou seja, a bagagem que ele veio colher aqui, ele teve. Pela imersão da experiência dessa vez, talvez nas outras viagens que ele teve aqui, ele não teve essa experiência tão imersiva, né, emocional, afetiva. Ele tá entendendo o que que é emoção humana, porque ele tá entendendo que aqui ele faz falta. E que no planeta dele, nos sistemas aí fora, não existe isso, porque não tem a linha do sentimento. Como eu falei pra vocês, é uma experiência de de dupla capacidade de, bagagem e de soma, de aprendizado tanto de um lado quanto do outro. Você não tem que ir embora, Prout. Eu sei que deve haver uma maneira de ajudar você a ficar como um de nós. Eu vou sentir sua falta, Dr. Powell. Olha que interessante, né. O psiquiatra entendeu que ele teria que fazer essa despedida mesmo que ele ainda ele acredita na história da história do Robert, que ele já sabe a informação, mas ainda assim ele respeitou a despedida com o Prout, ele fez a comemoração da despedida, né, e também trocou as últimas informações, e agora é o momento que ele faz a revelação para trazer à tona aquilo que ele descobriu. Adeus, meu amigo. Perceberam que mudou a forma da tratativa entre os dois? Existe uma parceria, uma amizade, uma fraternidade entre os dois, tanto entre o Prot, que é um ser multidimensional, que não é desse sistema, quanto do médico para com ele, né. Nessa dúvida, nessa transição de entendimento entre ele ser um ser realmente de Equipax, ou ser o Robert do qual ele já tem a informação do que aconteceu, né. Mas essa troca, esse entendimento, a gente percebe, isso fica claro. E vamos falar do Prout, ele entendeu o que que é a relação humana, e ele entendeu o porquê desse experimento ser dessa forma, né. E de alguma forma, mesmo ele não tendo experimentado isso na sua existência, ele experimentou esse negócio chamado sentimento, e você vê que ele consegue ter essa reciprocidade, porque ele está no vaso biológico que permite a ele ter a experiência profunda. Talvez se ele tivesse vindo num outro tipo de vaso biológico, ele não conseguisse, mas dentro de um vaso biológico que é adequado a isso, ele conseguiu inclusive ter essa imersão de experimentar o estado emocional em sua integridade. Pro. É o Robert Porter. Olha que interessante, o Prout sabia. É que o médico nunca questionou, tá. Ele nunca foi direto no nome. O Prout sabia o nome do hospedeiro. Ele sabe a história do hospedeiro, tá. Porque ele possivelmente estudou sobre esse hospedeiro. Esse hospedeiro apareceu verde para ele, eu chamo assim, né. Ficou disponível para ele, para fazer essa experiência, porque possivelmente entre ele e o hospedeiro existe aquilo que é chamado de combinado, que eu tanto comento aí nos nossos cursos, né. Combinado de espírito, combinado de alma, aonde você combina experiências em comum que não precisa ser necessariamente entre seres que existiram em, experiências encarnatórias, parecidas ou da mesma linha temporal, mas entre seres que são de sistemas diferentes isso também acontece, tá. Então possivelmente houve um acordo aí, não se fala isso no filme, né, mas possivelmente existe esse acordo de espírito ou de fractal entre o Robert, que é o hospedeiro, e o Prout, que é este ser, para que ele ocupe esse vaso biológico, possivelmente existe sincronização, existe frequenciamento entre esses 2 fractais, tá. Isso tudo o filme não fala, são entendimentos que a gente tem acerca do que a gente, acessa e tem de informação atualizada hoje, tá bom? Então vamos lá. Prout. Esse é você. Você e Robert Porter são a mesma pessoa. Isso é patentemente absurdo. Eu nem sou humano. Não pode pelo menos admitir a possibilidade?
Eu vou admitir a possibilidade de que eu sou Robert Porter. Se você admitir a possibilidade de que eu sou de Capax. Agora, se me der licença, eu tenho um raio de luz para pegar. É o que ele tá usando, né, a mesma linguagem, ele aprendeu muito rápido, né, a como confrontar, né, o humano com lógica, tá. Então ele colocou: "Não, eu admito que eu sou Robert, se você admitir que eu sou de Capax", porque são tu as 2 histórias são verdadeiras. As 2 informações afirmativas são reais, tá. Só que ele não se identifica como o Robert, porque a associação da consciência dele está usando esse vaso biológico, ele sabe que ele tem um período nesse vaso biológico que ele vai deixar e Qual de nós vai com você? Qual é a última tarefa? Ficar aqui e estar preparado para qualquer coisa. Isso a direção do hospital sabe, né, da ideia de que é a data, eles estão observando para ver o que vai acontecer, né, para qualquer intervenção que for necessária também, caso essa viagem não aconteça, que é o que eles acreditam que vai acontecer, eles estão a postos ali também para poder lidar com a situação com os outros pacientes do hospital. É interessante, porque aqui o médico adormeceu e ele tá tendo vislumbres, imagens da possivelmente lá de Capax, tá. Ele tá tendo, ó, na experiência dele, né, um vislumbre ou um bilocado, um projetivo lá em Capax, certo. Essa é a visão que o Proust tem e a maneira como é o planeta lá do Proust. A viagem do Proust é amanhecer no dia, então ele foi descansar um pouco, né, e ele tá tendo essa experiência. Droga! Ele tá andando. Repito, ele tá andando. Que é isso? Filho da mãe. Ah, meu Deus. Ah, não. Adeus. Aciona um código azul. Me ajuda. Vamos pegá-lo. Vocês viram que veio o feixe de luz, né, o Proust tirou os óculos, colocou, e ele foi, tá, a consciência que estava ali naquele corpo do Robert foi, fez a viagem, tá. Este corpo aí é o corpo do Robert, é o Robert sem a associação de consciência do Proust, tá. Espera aí que a gente vai entender isso aí. Quem era ele? Sei lá, como ele entrou aqui? Mas não é o Proust. Com certeza não é um Proust. Claro que não é. Proust foi embora. Eu queria poder dizer que o Robert levantou um belo dia e disse: "Estou com fome, tem alguma fruta?" Como a maioria dos catatônicos, ele talvez escute cada palavra que dizemos, mas se recusa ou é incapaz de responder. Contudo, eu o mantenho informado. Escuta, eu te falei do Howie. Ele conseguiu aquele emprego na biblioteca. Olha que interessante, né, ele cumpriu aquilo que ele prometeu para o Proust, que ele ia cuidar do Robert, né, o Proust pediu para ele nos momentos finais ali, quando ele descobre, né, a história, quando ele relata a história, que ele confronta o Proust com a história, ele fala, né: "Cuida do Robert quando eu for". Então, assim,
ele tá cumprindo aquilo. E o Robert, que é esse que tá na cadeira, é catatônico, né, ele teve um trauma muito grande, o trauma dele foi absurdo, e realmente isso seria a experiência dele, e seria a realidade dele se possivelmente nem essa, tá. Possivelmente ele não teria nem ficado ali, né, não teria, vivido. E o Proust, na verdade, salvou, de certa forma, a experiência dele e tá salvando a vida do doutor também. Porque o doutor tá dedicando atenção e tá se tornando mais humano, tá tratando de uma medicina nova com relação aos pacientes pelo que ele experimentou, né. Não tem como você desver e desexperimentar algo tão profundo que o Proust deixou ali, uma grande lição de humanidade, de um ser que não era humano, né. Então o Copetério, que é o Proust, a consciência do Proust foi embora e esse corpo ficou, que é esse corpo que tá danificado, que tem processos danificados por conta do que experimentou na linha do trauma e o médico cumpre aí, né, conversando com ele, apesar desse homem, o Robert, estar totalmente fora de si. Esse sim, está fora de si, né, pelo processo que passou, mas ele mantém essa conduta e eu acredito que ainda haja dentro dele alguma esperança de que, o Robert vá ter alguma expressão, alguma evolução, que se aproxime talvez do Proust, apesar de, eu sentir que ele vive num sistema de entender o que aconteceu, mas é aquela guerra interna entre o que ele experimentou e o que ele como médico, dentro de uma ciência tradicional e dentro de tudo que a gente experimenta como humano, das crenças limitantes humanas, com relação à experiência dessa proporção, mas marcou a vida, do médico e da clínica. Claro que a gente sabe que isso é uma história, mas que dá tranquilamente para a gente entender que isso seria uma normalidade, aconteceria tranquilamente dentro do nosso contexto real, social, se né, que não existe. E como eu disse para vocês, a gente sabe aqui ou lá de histórias muito parecidas ou semelhantes, no mínimo a essas aqui, né? E essa seria uma conduta bem próxima do que nós, como espécie, teríamos. E eu tô falando de qualquer que tá mostrando nos Estados Unidos, possivelmente, é Estados Unidos, mas em qualquer cultura, não acredito que a gente teria aí reações e ações muito diferentes do que a gente talvez um pouquinho mais agora, mas não fugiria muito do que a gente viu aqui. O que mostra que a nossa espécie, ela procura sim entender e tem um questionamento, algum de nós, sobre o que tem aí fora, e a gente entende a magnitude de tudo isso aqui, e imagina que deve ter, mas quando a experiência acontece, mesmo que seja dentro de uma fisicalidade que seja fácil de você lidar, você tem uma dificuldade enorme de entender, né, e de conseguir assimilar a ideia de que existem mais seres. A gente fala muito dessa ideia de conhecer outras civilizações, de conhecer outros seres, mas já pararam para pensar de como a gente, de fato, no nosso interior vai reagir a isso? Com todo esse sistema e com esses todos os anos, todos esses milhares de anos de repetição, onde a gente se viu, né, sozinho e foi convencido sobre essa questão da solidão, né, e da vastidão do universo em abundância de vida, e que essas vidas podem não querer nos confrontar, muitas delas podem querer experienciar de uma forma muito parecida como esse filme aqui, né, e que pode estar acontecendo aí do seu lado, muito próximo de você, né. E é um preparo, tá, esses filmes eles preparam a consciência humana para uma eventualidade daquilo que é a livre escolha humana, de trazer isso à tona ou não, e dessa, evidência de vida, dessa sensação, dessa, eh, de fato, comprovação de que a gente não está só, ela vem acontecer, está atrasada inclusive, menciono isso com muita segurança, né, isso está atrasado. Com tantas as evidências, não é possível que a nossa espécie não conseguiu ainda validar e entender isso. E o Ernie está determinado a ser um conselheiro de crises. A única com que... 27 de julho. Você por acaso não sabe nada sobre isso, sabe? Eu quero dizer uma coisa, Mark, uma coisa que vocês ainda não sabem. Mas nós, capaxianos, estamos por aí há bastante tempo e já descobrimos. O universo vai se expandir e depois vai voltar ao que era. E depois vai se expandir de novo. Ele vai repetir esse processo para sempre. O que você não sabe é que quando o universo se expandir de novo, tudo será como é agora. Quaisquer que sejam os erros que você cometa agora, você vai conviver com eles na sua próxima passagem. Cada erro que cometer, você vai conviver de novo e de novo, para sempre.
Então, o meu conselho para você é resolver tudo agora. Porque o agora é tudo que você tem. Ou seja, né, teve o aprendizado aí do médico também e o rever da história dele e a mensagem que o Proust deixa é, né, você vai conviver com a sua consciência, com aquilo que você carregar de bagagem vai se arrastar, não só nessa experiência humana, mas para toda a sua experiência. Então resolva as suas questões e não leve questões e o seu único momento é o agora. A sua única atuação real, onde você pode mudar ou fazer, viver, experienciar e ter atitudes e transmutar coisas, né, no agora. Então eu acredito que é uma grande mensagem. O filme todo é uma grande mensagem, né, e essa é mais uma que ele deixa aí, por isso que eu comento que era uma experiência de dupla experiência, né, aliás, muito mais do que isso, porque todos ali tiveram lições, inclusive os pacientes e as outras pessoas envolvidas aqui nessa história, né, nesse grande conto aqui de Hollywood. Então, eu vi nesse filme um potencial enorme de abertura, de autoentendimento, de autoquestionamento, e é por isso que eu trouxe para vocês, pra gente ver juntos e ter os entendimentos necessários acerca de tudo isso aqui, tá? Achei incrível a abordagem desse filme e o contexto que ele nos traz e quanto ele é inspirador nessa ideia da autovisão, do autoentendimento e do nossa amplitude de visão com relação à vida extraterrestre. Tem coisas muito mais profundas que cada um aqui vai trazer, certamente vocês vão ter vislumbres que irão complementar ainda mais, enriquecer muito mais esse vídeo, eu tenho absoluta certeza disso. E nós, aqui como eu, Gisele e minha equipe, a gente se propôs e viu algo muito interessante em fazer esse trabalho que é chamado Gisele Flix, de comentar sobre esses filmes profundos que trazem para nós o entendimento, a abertura consciencial, o entendimento do universo em modelos de entretenimento, né? Nos preparando, nos trazendo aí um pouco da claridade do que existe na vastidão desse grande universo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para todos nós. Se você gostou desse nosso Gisele Flix, se você achou interessante essa abordagem da gente comentar sobre filmes aqui, deixa o seu like aqui, compartilha com mais pessoas para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu vou pedir algo para você, se você acha interessante esse tipo de trabalho, abordagem, né, essa leitura sobre os filmes, deixa nos comentários aqui abaixo qual filme você gostaria que nós fizéssemos esse mesmo trabalho, esse Gisele Flix, da gente assistir junto e comentar sobre o filme. Então eu te convido a escrever para mim aqui qual é esse filme que você quer que a gente comente aqui. Se você gosta de conteúdos como esse daqui, convido você a conhecer giselealmeida.com. Ali você tem trabalhos, PDFs, vídeos, interações, cursos, dos quais podem vir ajudar aí a sua expansão, a sua jornada de consciência. Então, até mais, pessoal. Vejo vocês em breve. E não esqueça, deixa para mim aqui o nome do filme que você quer que a gente faz essa análise. Nós analisamos o filme juntos. Até mais.